Bom dia, bom dia. Começamos pela rede Correia do Lago, site Correia do Lago, o programa de toda segunda-feira, o programa Conexão com Deus. E o objetivo do programa é levar as boas novas, conhecimento da palavra de Deus através de temas bíblicos e a parábolas do Senhor Jesus. Hoje quero já cumprimentar então todos os internautas e já quero deixar aqui o versículo do dia para a nossa meditação, que se encontra lá em Efésios 3:20, aonde a palavra do Senhor assim nos diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, o nosso Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Então, você pode pedir a Deus, ele vai dar muito mais do que eu e você necessitam, porque ele conhece a nossa necessidade. Então, que você possa ficar com esse versículo para a sua meditação nesta manhã. E hoje eu quero aqui já cumprimentar aqui o nosso convidado especial, o pastor Celso Silveira. Ele é o nosso convidado. Hoje nós vamos estar aqui, então, falando um pouco com ele a respeito da sua história, do ministério, de como ele aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, ele é o nosso convidado especial nesta manhã e nós vamos estar, então, falando com ele. E eu quero já aqui nessa manhã também dizer a todos os internautas que possam receber aqui a mensagem que vai ser pregoada, a mensagem que vai ser falada hoje ao teu coração. Talvez você, esse final de semana, tenha aí tirado os dias de folga e para começar a semana, nada melhor que você receber as boas novas, a palavra do Senhor em teu coração, para que o Senhor possa, te dar ânimo, te dar força, para que você possa continuar essa semana debaixo da graça, debaixo das bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Então, eu quero já cumprimentar aqui o pastor Celso com a paz do Senhor e dizer que é uma alegria receber aqui o pastor que foi empossado esse final de semana na Igreja Assembleia de Deus, congregação de São Clemente. Ele assumiu ali como pastor da congregação e hoje, então, ele aceitou o nosso convite e veio aqui para, então, falar um pouco mais da sua história em nosso município, em Santa Helena, e também como ele conheceu o Senhor Jesus. E hoje também nós temos um tema tão importante e o pastor Celso vai estar, então, falando aqui, ministrando sobre esse tema, que se encontra lá em 1 João 2, 25 e 27. Qual foi a promessa que o Senhor Jesus nos fez? Então, ele vai estar aqui falando desse tema tão importante para nós, cristãos, nós que acreditamos no Senhor Jesus e o que foi a promessa que ele fez para nós. Então, nós vamos estar agora já falando com o pastor. Quero cumprimentar o pastor Celso na paz do Senhor nessa manhã. Amém. Paz do Senhor, pastor Claudemir. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade, e o privilégio de poder estar aqui no teu programa, né? Quero saudar também todos que estão assistindo e que irão assistir, né? Eu tenho certeza que vai ser um momento muito proveitoso, onde nós estamos compartilhando a palavra do Senhor. Amém. Então, pastor, é um prazer, então, receber o pastor aqui. Eu fico grato pelo senhor ter aceitado esse convite e falar um pouco da palavra de Deus, falar do reino de Deus, falar um pouco da sua história em nosso município, de como o senhor aceitou o Senhor Jesus e como o senhor conheceu, e falar um pouco, né, aí da sua família, falar um pouco do seu ministério e como o senhor estava já testemunhando, relatando para nós da importância do trabalhar de Deus. Então, eu quero que o senhor, então, fale um pouco aí da sua história, se apresenta aos nossos internautas nessa manhã. Amém, pastor Claudemir. Então, pastor, eu sou, pela graça e misericórdia do Senhor, hoje sou pastor da congregação da Assembleia de Deus em São Clemente, mas é uma história bem longa, né?
eu tenho 58 anos de idade e aos 40 anos de idade eu tive um encontro com o Senhor Jesus, né? Vivia sempre no mundo de derrota, de fracasso, mas inclusive até o tema de hoje encaixa com o meu testemunho de vida, né? Porque eu não conhecia a palavra do Senhor, mas no ano de 2006, né, a graça do Senhor me alcançou, né, e eu entendi que Jesus, ele tem uma promessa, não só para mim, mas para todos, que crê, né, na morte e ressurreição de Jesus Cristo, né, que é a promessa de vida eterna. E eu sempre falo, pastor Claudemir, que o maior milagre na vida do ser humano é ter a vida eterna. Enfim, nós somos peregrinos aqui. Nossa vida aqui é muito curta, né? Então, mas existe uma vida eterna em Cristo Jesus. E eu logo entendi, né, que eu precisava ter Jesus na minha vida. E eu tive um encontro com o Senhor, né, em 2006, quando eu fui batizado. E aí começou uma nova caminhada. A palavra de Deus diz que a gente se torna uma nova criatura, né? E a gente começa a viver em novidade de vida. Então, comecei essa caminhada cristã. É fácil, não é? O evangelho, seguir Cristo, né, tem que negar-se a si mesmo, né, tomar a cruz e seguir, né? Então, assim, tem muitas rosas, né, mas muitos espinhos também na caminhada, né, espiritual. Mas estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor, né? Deus tem me dado força, né, para continuar a caminhada. A minha família, hoje todos servem ao Senhor. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas teve um momento de muita oração, né, muita busca, né, para que Deus alcançasse, né, os meus filhos. E, e temos aí, né, caminhando, né, temos ajudando a fazer o ID do Senhor, né? Então, assim, e eu falo para as pessoas que estão assistindo, né, ou que irão assistir, né, que a Bíblia diz em João 14:6, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E a palavra de Deus, ela, Salmo 119, versículo 105, fala que a palavra do Senhor é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Né? Eu andava no escuro, hoje, né, como eu falo, pela graça e misericórdia do Senhor, né, a gente tem andado na luz da palavra, né, e quando a gente está na luz da palavra, eu sempre falo assim, e hoje também o tema está falando sobre, né, sobre a promessa que Jesus fez para nós. E a promessa é vida eterna. E essa vida eterna não depende de como nós se conduzimos aqui no tempo que estamos aqui nessa terra. As decisões nossas hoje, né, elas vão dar fruto, vão dar resultado lá na frente, né? No porvir, né? Então, eu entendi, né, pela palavra do Senhor que precisava de Cristo. E eu me lembro que eu era uma pessoa, quando a graça de Deus me alcançou, eu me encontro com Cristo, eu vim para o Senhor endividado, numa vida de derrota, em todas as áreas praticamente, enfermo. E eu nunca me esqueço que, sabe, as pessoas, quando não têm assim, aquele encontro com o Senhor, o conhecimento da palavra, eles precisam de sinal, né? E eu me lembro que eu tinha 2 cirurgias marcadas. E no ano de 2007, eu estava quase um ano ali, me esforçando para viver a palavra do Senhor. E eu fui curado através de uma oração. Fui curado, né, das 2 enfermidades que eu tinha. Né, fui curado, né? Jesus fez uma cirurgia e não deixou cicatriz. Ali, né, ali foi assim uma injeção de ânimo, porque
nós sabemos que a palavra de Deus, ela fala, e tem uma profecia no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 3 e 4, ele fala que verdadeiramente Jesus levou sobre si nossas enfermidades e levou nossas doenças. Mas essa palavra, né, e no livro de Mateus, capítulo 8, 18, do 15 ao 18, onde Jesus ali curou a sogra de Pedro, no finalzinho ele fala que trouxeram muitas pessoas, né, enfermas, endemoniadas, até Cristo. E pelo poder da palavra, Jesus curou a todos e libertou a todos, para que se cumprisse o que Isaías tinha dito. Então, assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si a nossa enfermidade, levou nossas doenças. Mas para que a palavra de Deus ela se materialize na vida da gente, em qualquer área, é preciso crer. Então, assim, e eu me lembro que na época eu não tinha fé, porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu procuro me chegar a Deus, mais eu vou adquirindo fé, né? Então, assim, mas ali, aquela fé ali foi a fé de quem orou para mim. Eu vim para Jesus na dor, mas alguém teve a ousadia, né? Colocar a mão sobre a minha cabeça e fazer a oração da fé. E eu, para honra e glória do Senhor Jesus, eu fui curado na hora. Glória a Deus, Né? aleluia. E porque eu falo assim, quando fala de ousadia, né, pastor? Nós que somos líderes, pastores, obreiros, eu deixo essa mensagem nessa manhã, né, que vai servir, né, para todos que estão ouvindo, ter certeza que a palavra de Deus é como um martelo que Nilson Penha, né, e a palavra de Deus ela tem um alcance, né, que nós não conseguimos imaginar. Eu falo assim, ousadia, por quê, pastor? Eu estava enfermo, e a Bíblia diz, né, no ID do Senhor, ali no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do 15 ao 18, ali tem o ID do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão nova língua, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E se impor a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então esse pastor desceu do altar, colocou a mão sobre minha cabeça, né? Eu estava passando mal no momento assim, de dor, né? Mas o Espírito Santo de Deus me levou. Mesmo eu sendo incrédulo ali, mas Deus tinha um propósito na minha vida. E aquele pastor colocou a mão na minha cabeça, orou e eu fui curado instantaneamente. Glória a Deus. Então, assim, eu louvo o nome do Senhor, né, por esse milagre. E isso me fez me firmar na fé, né? Porque é bíblico, né? Tem uma passagem nos evangelhos que diz que uma mulher gastou 12 anos com o médico, gastou tudo que tinha e ia de mal a pior. Mas quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Então, toque em Jesus nessa manhã. Alguém que está ouvindo, talvez esteja passando por a mesma dificuldade que eu estava passando, né? Que toque em Jesus, pela fé. Busque o Senhor. Né? A Bíblia diz, né, que Mateus 11, 28, Jesus fala, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, assim, o alívio é no Senhor. E o importante, né, que não é só questão de cura, de bênçãos materiais que nós recebemos, bênçãos físicas, mas as espirituais, né? Como o tema de hoje, né, se encaixa, né? Qual é a promessa de Jesus para nós? Vida eterna. Vida eterna. É porque, como eu falei já antes, e a nossa vida é tão curta. Mas a nossa decisão, a nossa atitude que nós tomamos no dia de hoje, né, pode significar uma vida eterna no inferno ou uma vida eterna no céu, com Cristo, né? Então, assim, e aí eu fui caminhando, né, pastor, na fé, e louvo a Deus pela vida de muitas pessoas, pastor, que me ajudaram. Outra coisa que eu quero deixar registrado aqui, né, essa manhã, muito oportuna, assim, para líderes, né, que estão assistindo, que vão assistir. Eu acho muito importante, pastor, assim, e quero levar para o meu ministério isso, ter pessoas para fazer discipulado.
O discipulado não pode ser só antes do batismo, para as pessoas entenderem por que precisam se batizar. Mas eu vejo assim uma dificuldade de muito, né, quando depois do batismo começa uma caminhada cristã. E eu entendo assim, e creio que todos que estão assistindo, o pastor também concorda, que nós somos, a partir do momento que eu aceitei a Cristo, né, eu me torno um soldado de Cristo. E o soldado, ele tem luta, ele tem que lutar. Então, assim, se trava uma luta muito grande, porque o inimigo, ele é o nosso adversário, acusador, ele quer. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus é nosso general. Então, mas precisa assim, de um acompanhamento para aquelas pessoas que se decidiram por Cristo, se batizaram, elas precisam do leite espiritual. E esse leite espiritual, eu acho que tem que ter uma equipe, né, de obreiros que acompanha essas pessoas nas casas, trazer para a igreja. Eu vejo assim que a palavra, para quem está começando a caminhar, é diferente da palavra que nós que já temos uma estrutura espiritual. Eu me lembro que logo que eu aceitei a Cristo, e a gente participava dos cultos, e foi convidado para pregar na igreja, um pastor de fora. Ele não conhecia o rebanho. As pessoas que estavam ali, uns antigos na fé, outros mais novos na fé. No caso, fazia 17 dias que eu tinha me batizado, isso me marcou. E eu vi uma mensagem sobre escatologia, fim dos tempos. E eu me preocupei, eu fiquei assustado, eu levei um choque. Eu vejo assim que, naquele momento, para mim, que precisava tomar um leite espiritual, foi uma feijoada. Foi muito forte. Por um lado, não foi bom, mas por outro lado, eu vejo o trabalhar de Deus que me despertou, né? Que eu tinha que me firmar que não tinha volta. Porque quem aceita Cristo não tem volta. Quando a gente aceita Cristo, como eu falei, a gente se torna um soldado de Cristo, e ali é guerra. E eu vejo que se não tiver um discipulado, muitas pessoas perdem a guerra, porque é um soldado novo, não tem experiência, eles perdem a guerra. Vem uma luta, vem uma dificuldade, né, e vem as afrontas, e é ali que muitas pessoas desistem, e às vezes está pertinho de receber uma benção. Base bíblica para isso é quando Neemias recebeu a notícia que o povo em Jerusalém estava na miséria. Ele era cativo, né? Estava no palácio do rei como copeiro. E ele recebeu a notícia da situação do povo. Ele ali, né, sentiu, né? Ele era um homem que tinha amor, né? Tinha Deus no seu coração. Ele sentiu, né, a necessidade de ajudar aquele povo. E quando ele orou e Deus tocou no coração do rei que ele fosse, ele for olhar, né, o rei concedeu tudo que ele precisava. Ele orou e Deus o rei foi com ele. Mas quando ele chegou em Jerusalém, se for olhar quando ele começou a construir os muros, primeiro veio crítica. Vocês não vão conseguir, né? Os muros estão derrubados. Aí vocês, né? Enfim, uma raposa vai tocar nesse muro e vai derrubar. Crítica. Então, assim, para o novo convertido, vem muita crítica. Eu passei por isso, no meio da família. Aí depois, no caso da Neemias, também mais para frente, o inimigo não conseguiu desanimar Neemias. Armou guerra. Reuniram o povo para guerrear contra eles, fez largar da obra. E assim também acontece na vida do novo convertido. Vem guerra, né? Quantas famílias só a mulher serve ao Senhor? Quantas famílias só o homem serve ao Senhor? Ou às vezes só os filhos, ou só os pais. Né? Assim, tenho certeza que quem está ouvindo, de uma maneira ou outra, está passando por essa situação. Então, assim, e também depois, uma terceira investida do inimigo na vida do inimigo, não conseguiu desanimar através das críticas e das guerras. E aí eles criaram a situação para fazer aliança. E a questão da aliança, pastor, daí já serve até para quem já está mais velho na caminhada. Se a gente for olhar, né, eu tenho 19 anos de fé, mas quantas pessoas que eu conheci
que era tremendamente usado no nome do Senhor e hoje estão parados. Aceitaram a aliança. Quantas pessoas louvavam o Senhor, pregavam, estão parados na caminhada. Hoje, se nós for fazer uma pesquisa, tem mais pessoas desviadas do Evangelho do que pessoas que ainda não conheceram o Evangelho. Então, assim, eu vejo assim, talvez assim, eu sei que está servindo para mim também, mas para quem é líder, ele está ouvindo, né, fazer um acompanhamento, né, e não é difícil. Falo assim que quando nós, homens e mulheres de Deus, agir, Deus vai reagir. Porque o mais interessado na obra é o Senhor. Nós, nós só podemos fazer, né, com essa unção que vai falar aqui na palavra, né, porque a vida eterna, né, que Jesus prometeu, a gente só consegue caminhar e chegar aonde Deus quer que a gente chegue através da unção que nós recebemos, né, pastor? Então, porque quando a gente aceita Cristo e recebe ali a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que nós estamos selados em Cristo. Para quando Jesus vem buscar a sua igreja, né? Eu entendo assim que quando Jesus vem buscar, Deus vai retirar o Espírito Santo de Deus da terra. E quem está selado vai subir. E quem não está vai ficar. Então, assim, é momento de refletir, né? E entender que não é somente aqui. Eles estão em vida eterna, né? Com Deus ou com o inimigo. E continuar falando da minha caminhada. Deus me tirou da cidade, pastor. Eu acredito sim que Deus precisou me tirar de um meio, porque Deus tem o trabalhar dele, e muitas vezes a gente não entende. Deus me tirou da cidade, fiquei 8 anos em Mercedes, né, aqui perto de Guaíra, ali, onde Deus colocou o desejo no meu coração de estudar a palavra de Deus. Estudei 6 anos, né, fiz teologia pela Assembleia de Deus, de Marechal Cândido Rondon. E ali Deus começou a me levantar no ministério, né? Eu saí aqui da cidade, né, como cooperador, e voltei 8 anos depois como pastor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim, Deus fez promessa, ministério para mim, né, pastor? Logo que eu aceitei a Cristo, Deus começou a falar sobre o ministério, e Deus colocou o desejo no meu coração de estudar a palavra de Deus, vou estudar. E Deus, ele começou a usar seus servos para falar comigo na questão de ministério, e Deus fez uma promessa que tinha pressa, meu amigo. E Deus, ele cumpriu as promessas. Então, agora eu estou aqui, né? Deus me colocou ali em São Clemente, como dirigente da congregação da Assembleia de Deus ali. E eu tenho dito ao Senhor, eis-me aqui. Então, para fazer a vontade do Senhor, para servir, não ser servido, né? Porque quando a gente se torna líder, o pastor, ele com certeza tem muito mais experiência do que eu e muito mais responsabilidade. Pastor, como presidente da Copércio, presidente do ministério da igreja de vocês, você, com certeza, né, tem muita luta, muita responsabilidade, né? Quanto mais é dado para nós, mais é cobrado. Então, assim, as pessoas que Deus colocar sob os cuidados da gente, nós vamos dar conta. Então, é muita responsabilidade, mas Deus está no controle de tudo. É só dizer, eis-me aqui, e quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, né? Amém. Então, assim como fez na minha vida, essa obra maravilhosa, né? Não só de chamar para a salvação, Deus me escolheu, né? Para uma missão nessa terra. E eu tenho dito, eis-me aqui, né? E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor, eu posso glorificar o nome do Senhor. E quero deixar nessa manhã, né, para os irmãos que estão assistindo, família, que às vezes estão passando pela mesma situação que eu passei, não desista. É oração e é crer na palavra do Senhor. É crer
crer, a Bíblia diz em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se vê. Né? Então, e se quiser agradar a Deus é pela fé. Hebreus 11:6 também fala, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e recompensa quem o busca. Então, se tem recompensa. Quem busca Deus, para quem serve a Deus. Como eu falei, assim, tem espinho na caminhada, tem. Mas quem tem Cristo, quem tem essa unção de Deus na vida, né, ele não fica na beira do caminho. Ele não fica parado. Né? Deus tem projeto na vida da gente. E muitas vezes tem processo. Tem processos e esse processo nós temos que passar. Mas com Cristo, né, com a unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Daniel foi para a cova do leão, mas Deus estava com ele, lá na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego, o nome que foi dado pelos babilônios, para esses 3 homens, não se dobraram para a estátua do rei, foram para a fornalha de fogo ardente, mas Jesus estava com eles lá dentro. O 4º homem da fornalha estava lá. Então, o que eu entendo? Né, que Deus, ele não, muitas vezes não livra nós da cova do leão, da fornalha, mas nós temos uma garantia que ele está conosco. Né? E a Bíblia diz que não queimou um fio do cabelo daqueles homens. Então, assim, com Cristo, né, com certeza, nós temos luta, mas temos vitória. Porque muita gente, quem serve a Deus já, o pastor pedir para alguém, quem quer vitória, todo mundo vai erguer a mão, né, pastor? Mas pode se preparar. E quem quer vitória, ele vai ter que lutar. Vai vir luta. Mas se tiver em Cristo, vai ter vitória em nome de Jesus. Né? Aleluia. É verdade, pastor Celso, nós vivemos, na verdade, uma batalha espiritual. Essa batalha espiritual, ela é invisível, nós muitas vezes não vemos, né? Mas nós sentimos, porque o inimigo da nossa alma, ele trabalha de uma forma para impedir, né, que o reino de Deus se propaga, e principalmente os instrumentos. Nós somos instrumentos do Senhor, somos, como a Bíblia fala, que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, não fomos nós que queríamos estarmos fazendo a obra, mas foi Ele que nos escolheu. Tanto que foi Ele que nos escolheu, que Ele poderia ter dado aos anjos, mas Ele escolheu nós, homens carnais, homens falhos, pecadores aqui na terra, né? Muitas vezes para a sociedade, homens desprezíveis, homens loucos, homens sem direção, como nós testemunhamos aqui da nossa vida, nossa caminhada não foi fácil, mas o Senhor escolheu. E quando Ele escolhe, e quando Ele nomeia, ele confia, Ele capacita os escolhidos e Ele nos dá os instrumentos necessários, e um dos grandes instrumentos necessários ele passa pela palavra de Deus, o poder da palavra, como um dia também o poder da palavra falou o meu coração, entrou no meu coração, esmuiciou aquele coração endurecido, aquela pedra, e transformou um coração de pedra no coração de carne. E eu aceitei esse Jesus como meu Salvador. E Ele transformou a minha vida. Então, é nesse sentido que nós, e a Igreja do Senhor, ela não para. A Igreja do Senhor, ela precisa continuar, porque a Igreja somos nós, continuar levando o Evangelho. Por isso o ID, o Senhor nos deu o ID do Senhor para pregar a todos, independente da posição. Nós pregamos para as pessoas que estão lá, quem sabe no beco, as pessoas que estão, quem sabe lá no palácio, autoridades, prefeitos, governadores. Então, quando nós anunciamos a palavra, nós não fizemos distinção de raça, cor ou de posição. Nós pregamos a todos, como o Senhor Jesus, Ele nos ensinou. Então, a importância de nós estar levando isso, e essa promessa que o Senhor deixou para nós, que é a vida eterna,
como o pastor mesmo disse, nós vivemos aqui somente como peregrinos, como estrangeiro. E olha, o negócio de falar de estrangeiro, eu fui como estrangeiro para outros países, e como é difícil você ser estrangeiro em outro país. Então, ser estrangeiro, como a Bíblia diz, é você não conhecer nada, é você estar independente de alguém. E nós, sendo estrangeiros nesse mundo, nós somos dependentes de Deus. E aí nós vamos entender o que é ser estrangeiro. Então nós somos estrangeiros nesse mundo, porque a Bíblia fala que esse mundo não é nosso. Deus foi preparar o lugar para a eternidade para nós. Então nós devemos continuar firmes nessa caminhada, e eu louvo a Deus por tudo que Deus proporcionou a nós, porque está acontecendo em nosso município, através do conselho de pastor, essa unidade. Eu acredito assim que o Senhor, nosso Deus, o Senhor Criador de todas as coisas, aquela promessa que Ele fez para nós, da volta do seu Filho, eu acredito que já está no gatilho dele a ordem para que Ele possa dar ao seu Filho e a ordem aos anjos para vir buscar a sua igreja. E eu acredito que esse despertar no coração dessa unidade de amor entre os irmãos agora nesses últimos dias é o que está fazendo nós, voltar ao primeiro amor. Eu acredito que nós devemos voltar ao primeiro amor. O primeiro amor quando nós iniciamos a caminhada. Aquela vontade de levar a palavra de Deus, levar o evangelho às pessoas. Eu acho que nós temos que retomar agora nessa reta final, porque nós estamos chegando na reta final e nós precisamos retomar então esse primeiro amor, o amor de Cristo, o amor verdadeiro pelas almas, pregar o evangelho. Nós não estamos aqui mais para pregar um evangelho fácil, mas nós estamos pregando aqui o evangelho da salvação, porque a porta ela é estreita e nós temos que entender que a palavra de Deus não é minha, a palavra de Deus não consiste em palavras persuasivas que são de homens, mas ela consiste no poder de Deus e ela é viva e eficaz. Então nós precisamos, como nós estamos hoje na manhã, quando Deus permitiu nós estarmos aqui e levar até você um conteúdo, levar até você um ensinamento, é para que você possa compreender os mistérios de Deus e se alimentar a sua alma desta palavra, de boas notícias. O Senhor Jesus, Ele foi preparar um grande lugar para nós, um lugar eterno. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus foi preparar para aqueles que o amam. Então, o mistério é grande e nós temos que entender esse mistério. E nós não só podemos compreender os mistérios de Deus através da palavra, através do Espírito Santo, do Consolador amado, que nos deixou aqui para nos consolar, para nos fortalecer. Então, quero agradecer aqui ao pastor por esta palavra abençoada, que ele trouxe, esse tema que nós estamos trazendo hoje, e pelo grande testemunho. Eu só tive ali na posse do pastor ali em São Clemente. Eu creio assim que como líder, eu quero deixar aqui para o pastor que possa assim sempre, para conduzir o povo, pedir ao Senhor muita sabedoria e pedir ao Senhor que sempre possa tomar decisões em conjuntos, Um líder, ele nunca pode tomar decisões sozinho, mas juntamente com a comunidade, ter essa unidade, porque unidos nós somos mais fortes e as decisões são tomadas, principalmente numa congregação, juntamente com os membros, para que possa ali ter uma harmonia. E aí flui, aí Deus vai trabalhando. E como o pastor falou que nós, na congregação, nós somos como aqui, temos membros diferentes um do outro, como a nossa mão, Nós estamos, nenhum é igual ao outro. E nós precisamos compreender. E cada um tem, o seu modo de agir, o seu modo de pensar e respeitar todos. E quando nós, como líder maior, saber ouvir, o líder maior tem que saber ouvir muito as questões que vêm para tomar decisões e sempre colocar em oração para que Deus possa nos dar o direcionamento. E aí, Deus abençoe e as coisas acontecem. E eu
Acredito que o pastor Celso, um pastor aí que a gente conhece há muito tempo, uma pessoa sábia, uma pessoa que Deus deu uma sabedoria a ele, e eu creio que São Clemente vai ali receber ali um ótimo pastor, juntamente com os congregados, né, com os irmãos ali de São Clemente. Eu creio assim que Deus vai usar grandemente o pastor ali. Eu quero deixar aqui as considerações finais do pastor. O senhor pode, né, aí falar mais algo que o Senhor falou no seu coração, da palavra, do entendimento, para que o nosso público-alvo aí, os internautas, possa entender, né, toda essa palavra, esse tema de hoje, né, daqui a promessa que Deus fez. Deus fez uma promessa para o pastor Celso, a promessa de que Deus ganharia o seu coração, resgataria ele da onde ele estava, e prometeu a ele, né, ser ele um grande instrumento nas mãos do Senhor. E tudo isso, se Deus promete, Deus cumpre. E quando Deus tem a promessa sobre as nossas vidas, ninguém vai poder tomar esta promessa. E a grande promessa nossa é a vida eterna. Deus prometeu que nós estaríamos com ele. Então nós cremos nessa promessa. Pastor, pode aqui então relatar e falar um pouco mais desse tema nessa manhã. Então, pastor, eu quero, antes de nós encerrar, né, ler o texto. Assim, vou só ler porque Isso. acredito que Deus já falou aos corações, né, através do testemunho, de palavras que foram citadas aqui. E a palavra de Deus diz em Isaías 55:11, e toda palavra que sai da boca do Senhor não voltará para ele vazia, sem antes fazer o que lhe agrada e prosperar para aquele que foi enviado. Então, eu tenho certeza que a palavra desta manhã, tudo que aconteceu aqui tem um propósito, e ela vai prosperar na vida de quem crê e obedecer, né? Porque eu falo assim, o segredo é obedecer a palavra. Conhecer a palavra muitos conhecem, mas a Bíblia diz que nós temos que, né, ser praticante da palavra, não somente ouvinte, né? E eu quero também deixar registrado, né, assim, não falei de início, mas deixar registrado assim minha gratidão, né, pastor? Gratidão pela vida do pastor Lima, Valdemar de Lima, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Santa Helena. Eu posso falar que é um homem de Deus, um homem que tem visão, assim como muitos têm, né? Mas eu tô falando dele porque eu tô caminhando com ele, né, pastor? E eu vejo assim, pastor, que um homem, uma mulher que dá ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, ele vai errar muito menos, ou não vai errar em nada. Então, assim, eu vejo a direção do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, as decisões que ele toma. Eu vejo assim, que muitas das vezes precisa corrigir, mas eu vejo assim, uma correção com amor, sabe? Então, assim, eu tenho aprendido muito com ele. Eu louvo a Deus pela vida dele, né? Quero agradecer pela vida dele, porque eu sei que foi Deus que me deu o ministério, me colocou ali em São Clemente, né, como pastor ali, como ali, líder ali. Mas Deus usou ele. E quero agradecer também pela mesa diretora, né? Que é constituída de 6 pessoas, da qual Deus também me deu a graça de eu fazer parte, mas como eu era o assunto, né, da pauta ali do assunto, então teve 5 pessoas ali, né? Obreiros, pastores, o pastor Lima, o pastor presidente, o pastor Cister é o vice-presidente, o evangelista Márcio é o primeiro secretário, e o pastor Arnildo Stefanello é o segundo secretário, e o pastor Oscar, ele é o tesoureiro, e eu sou o segundo tesoureiro, mas enfim, como eu era o assunto da pauta, então, né, existe um conselho ali, né, aquela mesa diretora, que eles fazem as escolhas, né? O pastor ali, ou alguém, aponta alguém, e eles ficam uma votação, né, oram por isso, enfim, então, quero agradecer a Deus pela vida de todos, tá? Quero agradecer a Deus pela tua vida. Amém. Né, que você sempre me apoiou, sei que vocês têm orado por mim. Amém. Né? Inclusive, não posso estar você e tua família, mais um casal da tua igreja, né? Quero dizer para você que, né, os projetos de Deus na tua vida não se encerraram, né? Grandes coisas estão por vir, Glória. tá? Né? Porque é uma responsabilidade grande, mas quem cuida de nós é
é o grandão, né? Amém. É o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Pastor, eu sei que... E eu me alegro também, pastor, sabe por quê? A visão de reino, né? Inclusive, na minha posse, né, tinha pastores, obreiros de muita denominação. Então, assim, isso é maravilhoso, né, pastor? Saber que o povo que Jesus vai vir buscar, né? Ele não é a placa da igreja. Exatamente. Vai buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu louvo a Deus porque nós fizemos parte desse povo, Amém. né? Se Jesus vier hoje, tenho certeza que nós subiremos com ele. Né? Quero deixar, então, a passagem, né, pastor, para encerrar, porque o tema, né, da mensagem de hoje, 1 João capítulo 2, 25 a 27, né, pastor? Vou ler aqui, que fala assim: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. E aqui o 27 vai falar da unção do Espírito Santo, né? Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, essa é a palavra do Senhor. E vejo, pastor, que quem tem a presença de Deus, como eu falei, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não erra. Ele vai tomar decisões certas, né? E o mais importante, meu pastor, ele vai, quando Jesus vir buscar a sua igreja, ele vai subir no corpo glorificado, vai ter a vida eterna, né? Porque a unção, ela ensina acerca de todas as coisas. É a presença de Deus. E a unção, ela guia. A unção nos guia na verdade, né? E também a unção, ela capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, assim, eu deixo para quem está assistindo, quem já vive o Evangelho, quem já está no caminho que é Jesus, né, que fique na presença do Senhor. Nós fizemos parte da geração da volta de Cristo. A gente não tem dúvida disso, né, porque tudo está acontecendo, né? E para quem não se decidiu por Cristo ainda, né, aceita Cristo. Procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e se decida por Jesus. Porque a tua decisão, hoje, vai ditar teu futuro, né? Ou no céu ou no inferno. E não existe outro caminho. A Bíblia é bem clara, João 14,6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, assim, se decida por Cristo, não olhe para a placa da igreja, procure uma igreja mais próxima da sua casa, né? E siga Cristo. Ele é que vai te levar, né, para a vida eterna. E quero deixar também uma mensagem para os irmãos do São Clemente. Ontem tivemos culto lá. Deus continue abençoando a vida de cada um. Como eu falei ontem, né, vocês, né, Deus colocou um pastor ali. Sei que pastores deixou um legado muito grande. E eu quero aqui honrar o pastor Cícero, né, porque o trabalho que ele fez, né? Mas como na palavra de Deus fala que há um tempo para todas as coisas, chegou o tempo, porque Deus tem grandes coisas na vida dele, no ministério dele. Então, Deus tirou ele, colocou ele numa posição até mais alta, né? E me colocou ali, e eu tenho falado, falei ontem, e torno a repetir hoje, né? Deus me deu um coração com muito amor, transformou minha vida, me colocou amor no meu coração pelas almas, pelas pessoas, e um coração humilde, pastor. Porque nós temos que ser humildes. Jesus, ele era humilde, né? E manso. Então, assim, pode ter certeza que São Clemente tem não só um pastor, tem um irmão, um amigo, e o meu intuito é saquear o inferno e povoar o céu. Glória a Deus. E isso foi falado até sábado lá.
pastor comentou aqui, você, pastor Claudemir, comentou aqui, Amós 3:3, né? Fala assim, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, assim, eu vejo trabalhar de Deus ali na Assembleia, o acordo, e eu vejo no Conselho de Pastor acordo. E Salmo 133 fala que Deus ordena a bênção na união. Onde há união, Deus manifesta a sua bênção. Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade, pastor. Eu acredito que Deus falou com cada um. Amém. Sei que a palavra de Deus ela é muito valiosa, né? Muito poderosa. E eu agradeço a oportunidade, né? Quero que Deus continue abençoando você e a tua família. Que Deus abençoe a vida de cada um que está assistindo e irão assistir. Né? Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Né? Protegendo, sustentando e orientando em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Celso. Quero agradecer então a todos os internautas. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer ao pastor Celso. Quero desejar a ele aí que Deus possa abençoar ele grandemente na condução, como líder, como pastor ali da Igreja Assembleia de Deus, Congregação São Clemente. Quero agradecer também aí o pastor Valdemar Lima, né, que liberou o pastor para estar aqui conosco, também na sua liderança, um trabalho que ele tem feito aí com a Igreja Assembleia de Deus. Deus abençoe o pastor Lima e todos os irmãos ali da Igreja Assembleia de Deus. Que Deus possa abençoar você também que nos ouve aí pelo site do Correio do Lago. Nós queremos encerrar o programa, mas antes disso nós queremos aqui pedir ao pastor Celso que eleva uma oração. Quem sabe tem pessoas aí que estão nos ouvindo, que precisa receber uma oração que vem direto do trono de Deus através de nós como instrumento. Quem sabe tem pessoas aí no leito de uma cama, aí quem sabe pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão ansiosas, pessoas que precisam de um milagre. E nós precisamos então clamar, nós precisamos interceder, nós somos intercessores e nós queremos então aqui pedir ao pastor Celso que interceda ao Senhor para que o Senhor possa ali através do Espírito Santo, através dos seus anjos, visitar essa pessoa através desse clamor e esta oração. E aí nós estaremos encerrando mais um programa Conexão com Deus e nós voltaremos então na sexta-feira agora dessa semana com mais um programa de toda segunda-feira e toda sexta-feira neste mesmo horário. Então eu quero passar aqui para o pastor que estará fazendo oração e depois nós vamos aqui já nos despedindo e voltaremos na sexta-feira, se assim o Senhor Deus nos permitir. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença, na qual estamos nessa manhã, porque eu sei que o Senhor preparou este momento. Nós estamos aqui porque é um propósito, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, onde chegar a minha voz, Senhor. Nós que estamos aqui nesse estúdio, Senhor, que o Senhor venha alcançar vida nessa manhã, meu Deus. Entra nos lares, Senhor. Entra, meu Deus, ali no vida do poder público, Pai. As autoridades constituídas nessa cidade. Pai, venha visitar a família, Senhor. Eu não sei qual é a necessidade, mas o Senhor sabe o endereço de cada um, a necessidade de cada um, a dificuldade de cada um. E o Senhor é Deus poderoso que faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, Pai. Peço, Pai, que o Senhor visite a cada um nessa manhã, meu Deus, que trabalhar, Pai seu, seja poderoso na vida de cada um, Senhor. Tua palavra, ela não volta vazia, sendo fazer o que lhe agrada e prosperar para aquele que foi enviado, meu Deus. Por isso, nessa manhã, Deus, eu declaro saúde na vida de todos que estão ouvindo. Eu declaro vida e vida com abundância, meu Pai. Declaro, meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor que enriquece e não traz dor na vida de cada um, Pai. Se tiver alguém doente que está ouvindo nesse momento, Pai, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus que cura. E nós nos repreendemos, nós desfazemos todo espírito de enfermidade, toda doença, meu Deus. Eu declaro saúde na vida da pessoa. Eu declaro vida e vida com abundância, meu Deus. Em nome de Jesus, é minha oração. Abençoa, Deus, a cada ouvinte, Deus. Em nome de Jesus, abençoa esse local aqui onde estamos também, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amém. Queremos
Mais uma vez, então, agradecer ao pastor Celso, agradecendo a todos os ouvintes do Correio do Lago. Um grande abraço a todos, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira e voltaremos então na sexta-feira, neste mesmo horário, com o programa Conexão com Deus. Ficam todos na paz do Senhor, Deus abençoe e encontraremos então na sexta-feira, em nome do Senhor Jesus.